foram conduzidas várias pesquisas científicas em algumas regiões, né, em alguns países pelo mundo, principalmente em fontes que eram consideradas milagrosas, né, fontes como Lourdes na França, Nordion na Alemanha, Delhi na Índia, Tlacote no México, né? E o que eles observaram nessas pesquisas? Que todas as águas dessas fontes, elas tinham propriedades em comum, eram as mesmas propriedades, né? Algumas fontes foram mais pesquisadas, por exemplo, a fonte de Tlacote, no México, foram feitas pesquisas em que 3.673 pessoas foram estudadas, que tinham problemas de saúde, diversos tipos de problemas de saúde, começaram a consumir água dessa fonte, cerca de 2 a 3 litros de água, e elas começaram a obter resultados interessantes, melhoria dos sintomas como problemas de AIDS, alergias, dermatoses, problemas respiratórios, também problemas no aparelho digestivo, no sistema nervoso, articulação, artrite, diabetes, né? Até teve um jogador de basquete muito famoso, né? Magic Johnson, que ele fez uso dessa água da fonte de Tlacote, ele relatou que fez uso dessa água, e ele teve vários benefícios em relação aos sintomas da AIDS. Uma outra pessoa também, o Dr. Shirahata, ele foi um dos grandes pesquisadores do Japão, que ele inclusive foi a pessoa que relacionou as propriedades dessas águas para poder chegar nesses estudos, né? Então foram anos de pesquisa. Infelizmente, quando acontecia o transporte dessa água, dessas fontes, ela perdia uma das principais propriedades, que é em relação ao potencial de oxirredução, né? E isso foi uma das motivações para que fossem incentivados estudos, tiveram incentivos financeiros também, né, inclusive do governo japonês, para conseguir levar uma água de qualidade para dentro da casa das pessoas, porque não era justo só quem morasse ali perto das fontes ter esse benefício de todas as propriedades, né? Então, por volta dos anos de 70, o Japão conseguiu desenvolver uma tecnologia que é capaz de reproduzir todas essas propriedades que nós até vamos falar mais à frente, né? Então, foi nessa época que surgiu o termo Kangen Water, que é a água Kangen, né? De volta à origem. A ENAD foi uma das pioneiras, né? ENAD que nasce no ano de 1974, foram mais de 3 décadas de estudos clínicos demonstrando inúmeros benefícios da água Kangen. Até 2003, a ENAD trabalhou apenas no Japão, e hoje ela é comercializada em mais de 100 países, né? E qual que é a base de crescimento da Enatic no mundo? É a qualidade. Então, todo o crescimento da Enatic está pautado na qualidade do produto que ela entrega. Vou falar um pouquinho sobre as propriedades, né, da nossa água Kangen. Essa nossa tecnologia, ela utiliza o sistema de eletrólise, não vou detalhar a questão da eletrólise, porque ela já foi abordada e trabalhada em outras mentorias, né? Então, vou falar especificamente sobre as propriedades. A primeira seria a pureza, alcalinidade, condutibilidade, microcluster e potencial de oxidorredução. Vou falar brevemente sobre cada uma dessas propriedades, tá? A primeira delas é em relação à pureza. Quando a gente fala em pureza, não é pureza só em relação à eliminação de resíduos, né? Ela também é uma água livre de químicas, porque ela separa a parte química, que faz mal para o nosso organismo, e sem retirar os minerais, que é uma observação muito importante. Ela não retira os minerais que são benéficos para o nosso corpo. Então, nossa máquina, o primeiro processo que ela passa é por uma filtragem, que é selo ouro, certificado pela WQA, que é o Water Quality Association, né? Assegura a qualidade da nossa água também. Uma segunda propriedade que a gente aborda muito na apresentação, né, é em relação à alcalinidade, né? E como que a nossa máquina consegue atingir essa alcalinidade? Acredito que não seja segredo para ninguém, né? Essa aqui é uma foto da nossa câmara de eletrólise e como que funciona dentro da nossa máquina. Então, nós temos aqui placas de polaridades negativas e placas de polaridade positiva. As placas de polaridade negativa, elas atraem os minerais positivos para conseguir produzir a água com os minerais positivos.
E as placas de polaridade positiva atraem os elementos químicos, que são negativos, que fazem mal para o nosso organismo e elimina pela nossa mangueira de descarte, né? Além disso, dentro dessa nossa câmara de eletrólise, nós temos também a presença do íon hidroxila e os íons hidrogênio, né? Essa presença de íons hidroxilas e íon hidrogênio é que interferem nessa questão da alcalinidade. Então, quando a água tem uma maior concentração de íons hidroxilas, ela produz uma água alcalina que sai pela nossa mangueira principal, que é a nossa água Kangen. E quando ela tem uma concentração maior de íons de hidrogênio, ela produz uma água ácida que é eliminada na nossa mangueira de descarte, né? Então, essa é uma propriedade que a gente até fala na apresentação, não é segredo para ninguém. Outra propriedade que a nossa água tem também é em relação à condutibilidade. O que é essa condutibilidade, né? Uma água, para ela ter uma boa condutibilidade, ela precisa ter presença de eletrólitos. Esses eletrólitos é que auxiliam a condução das sinapses, das mensagens para o nosso organismo também. Então, por exemplo, no que interfere isso? O que quer dizer condutibilidade? Se eu quero levantar o braço, por exemplo, quem precisa mandar essa mensagem para que eu consiga fazer esse movimento é o cérebro. Então, o seu cérebro, ele precisa de um estímulo para poder levar essa mensagem até os músculos e outros elementos que consigam fazer esse movimento, né? Então, esse estímulo, ele depende da água também. Então, se a água não tem a presença de eletrólitos, a condutibilidade é muito baixa. Então, a gente precisa ter os eletrólitos para aumentar a condutibilidade e conseguir melhorar a condução desses estímulos, né? Então, o atleta, por exemplo, ele precisa tomar uma água com alta condutibilidade, porque isso vai fazer com que aumente a performance dele, né? Então, essa é mais uma propriedade. Uma outra propriedade é em relação ao microcluster. Então, nós falamos de pureza, alcalinidade, condutibilidade e o microcluster, né? O que é esse microcluster? Então, há muitos e muitos anos atrás, né, a nossa água originalmente, ela era hexagonal, ela tinha uma estrutura ideal para a gente consumir, né? Mas com o passar dos anos, com a intervenção de poluição e outras condições, assim, traumáticas, né, favoreceram para desconfigurar a molécula da água. Então, hoje, a molécula da água é uma molécula grande, assim, tem uma estrutura, uma macroestrutura, uma estrutura muito grande. Então, a água da torneira, ou quando passa por um filtro, purificador, eles não têm a capacidade de mudar essa configuração, né? Então, hoje as pessoas têm acesso a uma água dessa forma. E a nossa máquina, a nossa tecnologia é a única que tem essa capacidade de estruturar a molécula da água e formar essa molécula hexagonal, que é um microcluster, ela é microestruturada para conseguir uma água de qualidade. E como que a nossa tecnologia consegue atingir, configurar essa molécula para ter essa molécula original, né? Primeira coisa que a nossa máquina faz é eliminar os elementos químicos. Então, por conseguir eliminar o enxofre, silício, cloro, flúor, bromo, o bário, mercúrio, arsênio, cádmio, ela já consegue melhorar a qualidade da estrutura dela. Mas depois que ela elimina esses elementos químicos, né, que são negativos, fazem mal para o nosso corpo, na nossa máquina também, na nossa câmara de eletrólise, nós temos aqui as placas que são carregadas negativa e positivamente, e elas fazem um campo magnético. Esse campo magnético, o que ele faz? Por ter esse campo magnético, ele consegue mudar o ângulo da água. Então, mudando esse ângulo, ele consegue estruturar a molécula e formar essa molécula hexagonal que a gente chama de microcluster, que é a água microestruturada da nossa máquina. Ainda sobre microcluster, isso gera muita confusão em alguns distribuidores, né? Que é em relação às 5 propriedades, que a gente também fala da capacidade de hidratação e a baixa tensão superficial.
Mas essa capacidade de hidratação e baixa tensão superficial é como se fossem dois subprodutos, né? Como se fossem duas subpropriedades do microcluster. Devido à estrutura de microcluster, a microestrutura, por ser hexagonal, que a nossa água consegue ter uma boa capacidade de hidratação, né, e penetração, e uma baixa tensão superficial. Então, o que seria isso? Por que é importante ter essa capacidade de hidratação, né? Porque o nosso organismo, quando a gente toma uma água que de fato nos hidrata, que de fato penetra nos nossos órgãos, nas nossas células, no nosso tecido, ela hidrata muito mais e ela é capaz de nos limpar muito melhor também, né? E uma outra propriedade, uma outra subpropriedade é em relação à baixa tensão superficial, né? O que seria isso? Por que a baixa tensão superficial ela é importante? O nosso organismo, ele é formado por, nosso sistema circulatório como um todo, ele é formado por artérias, por veias e por capilares. Esses capilares, eles são muito estreitos, são muito pequenos, eles têm diâmetros muito estreitos, entre 5 a 10 micrômetros, então são bem estreitos mesmo. Então, a gente precisa ter uma água com baixa tensão superficial para que ele consiga conduzir todos os nutrientes e oxigênios para as nossas células. E os capilares são os responsáveis por essa tarefa, né? Então, quando a gente toma uma água com baixa tensão superficial, ela favorece para que esses capilares até vençam a gravidade, porque até pela própria estrutura do capilar, muitas vezes para ele subir, ele precisa vencer a gravidade, ele vai contra a gravidade e consegue atingir ali as nossas células, nutrindo as células, levando oxigênio para as nossas células, para funcionar melhor também, né? Então, quanto menor a tensão superficial da água, melhor essa mobilidade e, consequentemente, já melhora a circulação. Nosso sistema circulatório, ele funciona melhor também. E é isso que interfere muito nos benefícios que ela traz para a nossa saúde. A água, por exemplo, que circula ali nos tecidos inflamados, nas infecções, né, nos tumores, elas têm uma tensão superficial alta. Quando ela tem a tensão superficial muito alta, ela tem a dificuldade de circular nessa região, né? Então, imagina se a gente consegue substituir essa água de alta tensão superficial por uma água de baixa tensão superficial. Com certeza a gente vai conseguir melhorar esses tecidos inflamados, essas infecções e até mesmo os tumores que existem, né, nas células. E tem uma última propriedade, né, que eu vou falar, não vou detalhar muito, porque o IDEAC vai, na sequência, vai falar um pouco sobre hidrogênio molecular, né, vou falar brevemente mesmo, tá? Então, que é o potencial de oxidorredução. E o que seria isso? É o que a gente chama de ORP, né, a sigla, em inglês é ORP, que a gente também trabalha nas nossas apresentações. O que é esse potencial de oxidação? O que significa isso? É a nossa água se tornar antioxidante, né? Como que ela consegue isso? Então, aqui de novo, a imagem da nossa câmara de eletrólise. Aqui a gente tem placas de carga negativa, né? E o que significa essa placa estar carregada negativamente? Estar carregada negativamente significa que ela consegue fornecer elétrons, são essas bolinhas amarelas. Esses elétrons, eles são fornecidos por essas placas carregadas negativamente. Quando essas placas, elas se unem com os íons de hidrogênio, elas formam o chamado gás hidrogênio, que é o que a gente chama de hidrogênio molecular, que é o antioxidante, né? Então, além disso, além de todas as propriedades, né, que a nossa água tem, ela também tem esse poder antioxidante, garantido pela presença do hidrogênio molecular. E como esses elétrons se ligam aos íons de hidrogênio, formando hidrogênio molecular, sobram os íons hidroxila. E esses íons hidroxilas é que garantem a alcalinidade da nossa água Kangen.